A filha de um milionário e o filho de uma mãe solteira se tornaram melhores amigos, aproximando seus pais até que um amor inesperado nasceu entre eles. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de amizade e amor verdadeiro. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol de março aquecia as ruas do Morumbi, quando o destino decidiu entrelaçar duas vidas completamente opostas. O barulho ensurdecedor do trânsito da Marginal Pinheiros ecoava ao longe, misturando-se com o som de buzinas e motores que compunha a Sinfonia Urbana de São Paulo. No elegante condomínio residencial da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, onde cada apartamento custava mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira, uma bola cor-de-rosa rolou despretensiosamente em direção ao portão principal. Isabela, de 7 anos, corria atrás da bola com seus tênis importados batendo no asfalto impecável. Seus cabelos loiros balançavam ao vento enquanto ela gritava: "Volta aqui, bolinha teimosa!" A menina não percebeu que o portão estava entreaberto, nem que sua bola havia escapado para a rua movimentada. Seus olhos azuis brilhavam com a determinação, típica de quem nunca havia encontrado um obstáculo real em seus poucos anos de vida. Do outro lado da mesma rua, pedalando uma bicicleta verde desbotada que havia ganhado de um vizinho, Gabriel manuseava um saco plástico cheio de latinhas amassadas. O menino de 10 anos tinha as mãos calejadas para sua idade e um olhar mais maduro do que deveria ter. Suas roupas, embora limpas e bem cuidadas por sua mãe, mostravam os sinais de muito uso e alguns remendos cuidadosos. "Mais 5 latinhas e consigo comprar o leite para o bebê", murmurava para si mesmo, concentrado em seus cálculos mentais. O acidente aconteceu em uma fração de segundo. Isabela correu atrás da bola exatamente quando Gabriel virava a esquina, pedalando na contramão para encurtar o caminho até o ferro velho. O barulho do freio da bicicleta misturou-se com o grito agudo da menina e o estridente som de pneus derrapando no asfalto. A BMW preta de Rodrigo Mendes, de 38 anos, parou a centímetros dos dois. O empresário saltou do carro com o coração disparado, o terno Armani amarrotado pela pressa. Seus olhos escuros, normalmente frios e calculistas nas reuniões da Faria Lima, agora estampavam puro pânico. "Isabela, meu Deus, você está bem?" gritou, correndo em direção à filha. A menina estava no chão, mais assustada que machucada, com lágrimas escorrendo pelo rosto rosado. Gabriel havia conseguido jogar a bicicleta para o lado, mas estava com o joelho ralado e as latinhas espalhadas pela calçada. "Papai, eu só queria pegar minha bola", soluçou Isabela, estendendo os braços para o pai. Rodrigo a envolveu em um abraço protetor, sentindo o perfume suave do shampoo infantil misturado com o cheiro de medo. Por um momento, sua mente executiva parou de funcionar e ele foi apenas um pai desesperado que havia quase perdido o que tinha de mais precioso. "Você machucou, menino?" perguntou Rodrigo para Gabriel, ainda tentando processar o que havia acontecido. Gabriel levantou-se devagar, limpando o sangue do joelho com a manga da camisa. Seus olhos castanhos encontraram os de Isabela, e em vez de raiva ou medo, havia apenas preocupação genuína. "Tá tudo bem comigo, moço, mas a menina tá chorando muito. Ela se machucou?" A pergunta simples e carregada de empatia tocou algo profundo no coração de Rodrigo. Este garoto, que claramente não tinha nada, estava mais preocupado com o bem-estar de uma desconhecida do que com seus próprios ferimentos. "Isa, este moço te salvou. Se não fosse ele ter freado a tempo..." Rodrigo não conseguiu terminar a frase. Isabela parou de chorar e olhou para Gabriel com curiosidade. Nunca havia visto uma criança como ele, com roupas simples e mãos sujas, mas com um sorriso gentil que a fazia se sentir segura. "Obrigada por me salvar", disse ela com a voz ainda embargada. "Como você se chama?" "Gabriel."
Gabriel dos Santos, respondeu o menino, meio sem jeito com a atenção. Eu sou Isabela Mendes. Você quer entrar no meu prédio para limpar seu machucado? Minha babá. Tem curativo. Foi neste momento que o destino plantou a primeira semente de uma amizade que mudaria tudo. Rodrigo observou a interação entre as crianças com uma mistura de admiração e inquietação. Como empresário, estava acostumado a avaliar pessoas rapidamente e havia algo especial naquele menino. Onde está sua mãe, Gabriel? Perguntou Rodrigo. Trabalhando. Ela limpa prédios na Faria Lima. Só volta de noite, respondeu Gabriel, sem constrangimento. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Enquanto ele comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, este menino vagava pelas ruas catando latinhas porque sua mãe precisava trabalhar para sobreviver. E seu pai? Gabriel deu de ombros com uma maturidade perturbadora. Nunca conheci. Minha mãe diz que ele foi embora quando soube que eu ia nascer. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do trânsito e pelo som de Isabela organizando cuidadosamente as latinhas de Gabriel em seu saco. Posso te ajudar? Disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela, não precisa... Começou Rodrigo, mas Gabriel interrompeu. Obrigado, mas essas latinhas são meu trabalho. Minha mãe sempre diz que a gente tem que se virar sozinho. Havia orgulho na voz do menino, um tipo de dignidade que Rodrigo reconhecia e respeitava. Era a mesma determinação que o havia levado a construir seu império empresarial, mas vinda de alguém que mal havia começado a viver. Qual o nome da sua mãe, Gabriel? Marina. Marina dos Santos. Por quê? Rodrigo guardou o nome na memória. Não sabia por quê, mas sentia que precisava conhecer a mulher que havia criado um filho tão especial em circunstâncias tão difíceis. Só curiosidade. Olha, Gabriel, você salvou minha filha hoje. Se precisar de alguma coisa... A gente não precisa de nada não, moço. Muito obrigado assim mesmo. Cortou Gabriel, educadamente, mas com firmeza. O menino subiu na bicicleta, agora com o joelho enfaixado com o lenço de Isabela, e se preparou para partir. Mas a menina correu até ele e depositou sua bola cor-de-rosa no cestinho da frente. Para você lembrar de mim, disse ela com um sorriso. Gabriel ficou vermelho, mas aceitou o presente com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu vou devolver, prometo. Não precisa. Eu tenho outras. Mas... Você vai voltar aqui algum dia? Passo aqui toda terça e quinta catando latinha. Então eu vou te esperar. A gente pode ser amigos? Gabriel sorriu, um sorriso tão genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Claro. Amigos. Enquanto observava o menino se afastar pedalando sua bicicleta velha, com uma bola cara no cestinho e um coração cheio de esperança, Rodrigo sentiu que algo havia mudado irreversivelmente em seu mundo perfeitamente organizado. Não sabia ainda, mas aquele encontro casual seria apenas o primeiro de muitos que transformariam não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. O destino havia plantado as sementes. Agora era hora de ver como elas floresceriam. Na manhã seguinte ao acidente, Marina dos Santos acordou às 5 horas, como sempre fazia. O som do despertador ecoava pelo pequeno apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, onde o cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma do pão francês que ela havia comprado na padaria da esquina. Aos 32 anos, Marina carregava uma beleza natural que nem mesmo o cansaço dos últimos meses de gravidez conseguia apagar. Seus olhos castanhos claros refletiam uma determinação férrea, e suas mãos, embora calejadas pelo trabalho, moviam-se com uma delicadeza que contrastava com a dureza de sua rotina. Gabriel, acorda, meu amor. Hoje temos que conversar, disse ela, sentando-se na beirada da cama onde o filho dormia. O menino abriu os olhos lentamente, ainda sonolento.
O curativo improvisado no joelho chamou imediatamente a atenção da mãe. O que aconteceu com você ontem? E de onde saiu essa bola? Gabriel sentou-se na cama, esfregando os olhos. Sabia que não podia mentir para a mãe, mas também não queria preocupá-la. Mãe, eu quase atropelei uma menina ontem, mas não foi minha culpa. Ela saiu correndo atrás da bola e eu freiei a tempo. Marina sentiu o coração acelerar. Instintivamente, levou a mão à barriga proeminente, onde o bebê se mexia como se sentisse sua tensão. Gabriel dos Santos, você vai me contar tudo, direitinho, desde o começo. Enquanto o filho relatava os acontecimentos do dia anterior, Marina preparava o café da manhã com movimentos automáticos. Pão com margarina, café com leite aguado e uma banana que havia conseguido por um preço melhor na feira. A gravidez havia tornado tudo mais difícil. O trabalho pesado, as longas horas em pé, a preocupação constante com o futuro. A menina deu a bola para você? Deu, mãe. Ela disse que a gente podia ser amigos. Ela mora naquele prédio chique do Morumbi, sabe? O pai dela tem um carrão. Marina suspirou profundamente. Conhecia bem aquele mundo de onde vinha a menina. Todos os dias subia até o 30º andar do edifício comercial mais moderno da Faria Lima para limpar os escritórios de pessoas que ganhavam em um mês o que ela não via em um ano. Gabriel, escuta bem o que a mamãe vai te falar. Essa menina parece ser uma boa pessoa, mas vocês são de mundos diferentes. Não quero que você se iluda achando que pode ser igual a ela. Por que não, mãe? A gente se deu bem, ela foi legal comigo. Porque, meu filho... Marina fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque quando você é pobre, o mundo te ensina desde cedo que você não pode sonhar muito alto. E eu não quero que você se machuque. Gabriel baixou a cabeça, mexendo no pão sem apetite. Não entendia porque o fato dele não ter as coisas que a menina tinha significava que eles não podiam ser amigos. 2 horas depois, no luxuoso apartamento do Morumbi, uma conversa similar acontecia entre Rodrigo e Isabela. O empresário havia passado a noite pensando no encontro com Gabriel, e uma inquietação estranha tomava conta de seus pensamentos. Papai, quando o Gabriel vai voltar? Perguntou Isabela, mexendo no cereal importado que custava mais do que uma família inteira gastava em comida por semana. Rodrigo observou a filha com atenção. Desde o divórcio tumultuado com Patrícia, 6 meses antes, Isabela havia se tornado uma criança mais introspectiva, menos espontânea. Ver seus olhos brilharem quando falava do novo amigo era reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Ele disse que passa aqui às terças e quintas, não foi? Foi. Posso descer para encontrar ele? Isa, precisamos conversar sobre isso. Gabriel é um menino bom, mas vocês têm vidas muito diferentes. Igual a mamãe sempre dizia que eu não devia brincar com as crianças da escola que não tinham dinheiro. A pergunta atingiu Rodrigo como uma bofetada. Patrícia sempre havia sido obcecada por status social e aparentemente havia passado esses valores para a filha, mesmo durante o pouco tempo que ficavam juntas. Não, Isa. Não é sobre dinheiro. É sobre... É complicado. Mas ele foi legal comigo, papai. E não me tratou diferente só porque eu tenho roupas bonitas. Rodrigo sentou-se ao lado da filha, observando seu reflexo na mesa de vidro da sala de jantar. O apartamento era um monumento ao sucesso, obras de arte originais nas paredes, móveis de design italiano, uma vista deslumbrante da cidade. Mas naquele momento, tudo isso parecia vazio comparado à simplicidade genuína que havia visto no menino da véspera. Naquela terça-feira, o destino organizou o segundo encontro. Marina havia saído mais cedo do trabalho para uma consulta pré-natal no posto de saúde, quando decidiu passar pelo Morumbi para buscar Gabriel, que estava na casa de uma vizinha. O ônibus a deixou exatamente na esquina onde havia acontecido o acidente.
Rodrigo estava chegando do trabalho quando viu uma mulher grávida caminhando devagar. Pela calçada, uma mão apoiada nas costas e a outra na barriga. Mesmo de longe, havia algo familiar nela. Quando se aproximou, reconheceu imediatamente os olhos castanhos claros. Eram iguais aos de Gabriel. "Com licença", disse ele, baixando o vidro do carro. "A senhora é a mãe do Gabriel?" Marina virou-se, surpreendida. O homem no carro era mais novo do que esperava, com cabelos escuros bem cortados e olhos que pareciam carregar o peso de muitas responsabilidades. "Sou, sim. O senhor é o pai da menina?" "Rodrigo Mendes. Muito prazer." Marina avaliou o homem com cuidado. Usava um terno, que custava mais do que ela ganhava em 6 meses, dirigia um carro que valia uma fortuna, mas havia sinceridade em seus olhos. "Marina dos Santos, obrigada por ter cuidado do meu filho ontem." "Ele foi incrível, dona Marina, corajoso e generoso. A senhora deve ter muito orgulho dele." O elogio aqueceu o coração de Marina, mas também acendeu um alerta. Pessoas ricas sempre elogiavam antes de pedir algo ou oferecer caridade. "Gabriel é um bom menino. Aprendi que quando a gente não tem muito, tem que ser pessoa de caráter. Posso te dar uma carona? Você parece cansada." Marina hesitou. A dor nas costas estava insuportável e o ponto de ônibus ficava a 3 quadras dali. Mas aceitar favores de estranhos ricos nunca terminava bem. "Obrigada, mas eu me viro sozinha." "Por favor, não é por pena. É porque ontem seu filho me ensinou algo importante sobre bondade e eu gostaria de retribuir de alguma forma." Havia uma honestidade na voz de Rodrigo que fez Marina reconsiderar. Além disso, o bebê estava mexendo muito, como sempre fazia quando ela ficava estressada ou cansada. "Tá bom, mas só até o ponto de ônibus ali na frente." Durante os 5 minutos de carona, eles conversaram sobre os filhos. Marina descobriu que Rodrigo era pai solteiro há 6 meses e que lutava para equilibrar o trabalho com a paternidade. Rodrigo ficou impressionado com a maturidade e determinação de Marina, criando um filho sozinha enquanto esperava outro. "O Gabriel falou que você trabalha na Faria Lima", comentou Rodrigo. "Trabalho? Limpo escritórios à noite? É um trabalho honesto." "Claro que é. Eu trabalho lá também. Tenho uma empresa de tecnologia." Marina assentiu, sem surpresa. Era fácil identificar os executivos. Sempre tinham aquela postura confiante e roupas impecáveis, mesmo no final do dia. "Aqui tá bom", disse ela quando chegaram ao ponto de ônibus. "Obrigada pela carona." "Marina, posso fazer uma pergunta?" Ela assentiu, embora tensa. "Gabriel mencionou que vocês não precisam de ajuda de ninguém. Mas se precisassem, você aceitaria?" "Depende da ajuda e do preço dela", respondeu Marina com franqueza. "Aprendi que nada é de graça nesta vida." Rodrigo sentiu um aperto no peito. A dureza da resposta contrastava com a vulnerabilidade que ele percebia nela. E se não tivesse preço? E se fosse apenas pessoas se ajudando? Marina olhou para ele por um longo momento, seus olhos tentando decifrar as intenções dele. "Pessoas como nós duas não se ajudam, senhor Rodrigo. A gente vive em mundos diferentes, lembra? E quando esses mundos se misturam, quem sempre se ferra é quem não tem dinheiro." Com essas palavras, ela desceu do carro e caminhou em direção ao ponto de ônibus, deixando Rodrigo com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, suas certezas sobre o mundo haviam sido questionadas por uma mulher grávida que mal o conhecia, mas que havia visto através de suas boas intenções com uma clareza perturbadora. Enquanto dirigia para casa, Rodrigo não conseguia tirar Marina dos pensamentos. Havia algo nela, uma dignidade ferida, uma força silenciosa, que o atraía e o desafiava ao mesmo tempo. As terças e quintas-feiras tornaram-se os dias mais esperados na rotina de Isabela.
Pontualmente às 4 da tarde, ela se posicionava na janela do apartamento, observando a rua até avistar a bicicleta verde desbotada de Gabriel, subindo a ladeira íngreme do Morumbi. O coração da menina disparava de alegria toda vez que o via, e ela corria para o interfone para avisar ao porteiro que seu amigo havia chegado. "Seu Gabriel, a senhorita Isabela está esperando o senhor", dizia o porteiro com um sorriso divertido. Gabriel havia se acostumado com o tratamento respeitoso dos funcionários do prédio, embora ainda se sentisse deslocado no ambiente luxuoso. Suas mãos sujas de graxa da bicicleta contrastavam com o mármore polido do hall, e ele sempre tomava cuidado para não tocar em nada. "Oi, Gabriel!" gritava Isabela, correndo para abraçá-lo sempre que ele chegava. "Oi, Isa! Como foi na escola hoje?" Era uma rotina simples, mas que preenchia um vazio no coração de ambas as crianças. Gabriel encontrava em Isabela uma amiga que o ouvia falar sobre seus sonhos sem julgamentos, enquanto ela descobria em Gabriel uma perspectiva de mundo completamente diferente da sua. Hoje a professora falou sobre profissões, contou Isabela enquanto se sentavam no jardim do condomínio. Ela perguntou o que a gente queria ser quando crescer. "E o que você disse?" "Que quero ser igual ao meu pai, rica e importante." Gabriel fez uma cara estranha. "Mas depois pensei, o que você quer ser?" Gabriel pegou um graveto e começou a desenhar no chão. "Quero ser engenheiro. Construir casas bonitas para pessoas como minha mãe. Casas onde ela não precise se preocupar com goteiras ou com o aluguel." A simplicidade e nobreza do sonho tocaram algo profundo em Isabela. "Você é muito inteligente, Gabriel. Tenho certeza que vai conseguir. Minha mãe diz que pobre tem que sonhar baixo para não se machucar, mas eu não consigo sonhar pequeno, sabe?" Isabela abriu sua lancheira rosa com estampa de unicórnio. Dentro havia sanduíches elaborados, frutas orgânicas, sucos naturais e doces importados, comida suficiente para alimentar uma família inteira. "Quer um sanduíche? Tem presunto de Parma e queijo brie." Gabriel olhou para a comida com água na boca, mas balançou a cabeça. "Obrigado, mas minha mãe disse que não devo aceitar. Comida de rico, porque depois eles acham que a gente deve favor. Mas somos amigos. Amigos dividem comida." "É diferente, Isa. Você não entende porque nunca passou fome." A frase atingiu Isabela como um tapa na cara. Pela primeira vez, ela se deu conta de que Gabriel realmente passava necessidades que ela nem conseguia imaginar. "Gabriel, você já ficou sem comer?" O menino hesitou, não querendo preocupar a amiga, mas vendo a sinceridade em seus olhos azuis. "Algumas vezes. Quando minha mãe fica doente e não pode trabalhar, ou quando o dinheiro não dá para tudo. Mas a gente se vira." Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sem dizer nada, ela pegou metade de seu sanduíche e colocou na mão de Gabriel. "Por favor, não é caridade. É porque eu quero dividir com o meu melhor amigo." Gabriel olhou para o sanduíche e depois para o rosto esperançoso de Isabela. Lentamente aceitou a comida. "Obrigado", murmurou, mordendo o sanduíche com reverência. A partir daquele dia, dividir a merenda tornou-se um ritual sagrado entre eles. Isabela descobriu que dar era muito melhor que receber, enquanto Gabriel aprendeu que aceitar ajuda de pessoas que se importavam com você não era humilhação. Durante as manhãs chuvosas de março, quando o cheiro de terra molhada se misturava com o aroma de café das padarias próximas, Rodrigo começou a chegar mais cedo no escritório. Não admitia para si mesmo, mas esperava encontrar Marina na entrada do edifício comercial onde ela trabalhava. O prédio de espelhos dourados erguia-se imponente na Faria Lima, refletindo o céu cinzento típico do outono paulistano. Marina chegava sempre às 6 da manhã, quando a cidade ainda despertava e o movimento era menor.
Carregava uma bolsa térmica com seu café e pão, além de uma garrafa d'água que durava o dia inteiro. "Bom dia, Marina!" cumprimentou Rodrigo numa manhã particularmente fria. "Bom dia, senhor Rodrigo", respondeu ela, surpreendida de vê-lo tão cedo. "Por favor, só Rodrigo. Senhor me faz sentir velho." Marina sorriu levemente. "Tá bom, Rodrigo." Eles entraram juntos no elevador, o silêncio preenchido apenas pelo som suave da música ambiente. Marina ia para o subsolo, onde ficava o vestiário dos funcionários da limpeza. Rodrigo subia para o 30º andar, onde comandava sua empresa. "Como está se sentindo? A gravidez?" perguntou Rodrigo, genuinamente preocupado. "Cansada, mas grávida não é doente, né? Tenho que continuar trabalhando." "E o pai do... e bebê?" Marina enrijeceu visivelmente. "Não existe pai, existe apenas eu e meus filhos." Rodrigo percebeu que havia tocado num ponto doloroso e decidiu mudar de assunto. "Gabriel é um menino especial. Isabela fala dele todos os dias." O rosto de Marina se suavizou imediatamente. "Ele também não para de falar dela. Acho que nunca teve uma amiga tão querida. Eles se dão bem, não?" "Se dão. Mas eu fico preocupada." "Preocupada com quê?" Marina olhou diretamente para os olhos escuros de Rodrigo. "Preocupada que meu filho se acostume com uma vida que nunca vai poder ter. Preocupada que ele sofra quando descobrir que a amizade entre rico e pobre sempre termina mal." "Por que tem que terminar mal?" "Porque vocês sempre vão embora. Para escolas caras, viagens, universidades no exterior. E a gente fica aqui, no mesmo lugar, com um buraco no peito e a sensação de que não somos suficientes." A honestidade brutal das palavras de Marina deixou Rodrigo sem resposta. O elevador parou no subsolo e ela se levantou para sair. "Marina, espera." Ela virou-se, uma sobrancelha arqueada. E se não fosse assim? E se algumas amizades fossem diferentes?" "Então seria a primeira vez na minha vida", respondeu ela saindo do elevador. Naquela tarde, quando Gabriel chegou para encontrar Isabela, encontrou a amiga chorando no jardim do condomínio. "O que foi, Isa?" "Mamãe veio buscar minhas coisas hoje. Ela quer que eu more com ela e o namorado novo dela." Gabriel sentou-se ao lado da amiga, não sabendo bem o que fazer. Nunca havia lidado com problemas de gente rica antes. "Você quer ir?" "Não, quero ficar com papai e quero continuar sendo sua amiga." "Vou continuar sendo seu amigo sempre, Isa, não importa onde você estiver." "Promete?" "Prometo." Isabela se aconchegou ao lado de Gabriel, encontrando no amigo mais velho o consolo que não conseguia encontrar nos adultos ao seu redor. Para Gabriel, proteger Isabela tornou-se tão natural quanto respirar. "Gabriel, posso te contar um segredo?" "Claro. Às vezes tenho pesadelos. Sonho que todo mundo vai embora e me deixa sozinha." "Eu não vou te deixar sozinha nunca, Isa. Prometo." Era uma promessa grande demais para um menino de 10 anos fazer, mas Gabriel a fez com a seriedade de quem já havia aprendido que as palavras têm peso e consequências. Naquela noite, Rodrigo encontrou Isabela brincando com uma boneca velha que ele nunca havia visto antes. "De onde veio essa boneca, Isa?" "Gabriel me deu. Era da irmã dele que morreu quando era bebê. Ele disse que ela ia gostar que eu cuidasse dela." Rodrigo sentiu um aperto no coração. O menino havia dado para sua filha um dos poucos brinquedos que possuía, carregado de memória e valor sentimental. É um presente muito especial. Por isso vou cuidar bem dela. Gabriel disse que quando a gente ama alguma coisa, a gente protege." Rodrigo olhou para a filha brincando com a boneca surrada e sentiu que estava aprendendo sobre amor e generosidade com duas crianças, que apesar de viverem em mundos opostos, haviam encontrado uma na outra uma família escolhida pelo coração.
Lá embaixo, no apartamento do Capão Redondo, Marina observava Gabriel fazer o dever de casa na mesa da cozinha, usando a luz forte da lâmpada fluorescente para economizar. O menino desenhava uma casa com jardim e escrevia embaixo: "Para minha mãe e meu irmãozinho." Que casa bonita, meu amor. É a casa que vou construir para você quando for engenheiro. Vai ter quarto para todo mundo e uma cozinha grande onde você pode cozinhar sem se preocupar com gás. Marina beijou a testa do filho, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Gabriel estava crescendo rápido demais, sonhando alto demais, e ela temia que o mundo fosse cruel demais para proteger sonhos tão puros. Gabriel, você sabe que amo você mais que tudo, né? Eu também te amo, mãe. Você, o bebê e a Isa, vocês são minha família. E naquela frase simples, Marina compreendeu que, por mais que tentasse proteger o filho das desilusões do mundo, ele já havia escolhido amar além das fronteiras que ela tentava criar. O mês de abril trouxe consigo as primeiras chuvas intensas do outono paulistano e, com elas, a primeira grande crise que testaria os limites da amizade entre as duas famílias. O cheiro de terra molhada misturava-se com o aroma de café que emanava das padarias da região, criando uma atmosfera melancólica que parecia prenunciar os conflitos que estavam por vir. Rodrigo havia passado as últimas semanas observando discretamente a rotina de Marina e Gabriel. Como empresário acostumado a resolver problemas com eficiência, sentia-se frustrado por não conseguir encontrar uma maneira de ajudar que não ferisse o orgulho da família. A gravidez de Marina estava avançando e era visível que ela estava tendo dificuldades crescentes para manter o ritmo de trabalho. "Senhor Rodrigo", disse Sandra, a gerente de recursos humanos de sua empresa, entrando em seu escritório com uma pasta nas mãos. "Consegui as informações que o senhor pediu sobre a funcionária Marina dos Santos." Rodrigo pegou a pasta com as mãos ligeiramente trêmulas. Sabia que estava invadindo a privacidade de Marina, mas justificava para si mesmo que era por uma boa causa. "Ela trabalha aqui há 3 anos, continuou Sandra. "Sempre pontual, nunca faltou, excelente avaliação dos supervisores, mas... Mas o quê? Ela está no 7º mês de gravidez e ainda faz o turno completo de limpeza pesada. Os médicos já recomendaram que ela diminua a carga de trabalho, mas ela se recusa. Diz que precisa do dinheiro." Rodrigo fechou os olhos, imaginando Marina subindo e descendo escadas, carregando baldes pesados e esfregando pisos enquanto lutava contra as dores nas costas e o cansaço da gravidez. "Existe alguma posição mais leve que possamos oferecer a ela?" "Bem, há uma vaga no setor administrativo da recepção. É um trabalho mais tranquilo, mas o salário é menor." "E se mantivéssemos o mesmo salário, como um benefício especial para funcionários grávidos?" Sandra arqueou as sobrancelhas, surpresa. Rodrigo nunca havia demonstrado interesse pessoal pelos funcionários da limpeza. "É possível, senhor, mas precisaria da aprovação dela. Faça a proposta, discretamente." Na manhã seguinte, Marina recebeu a proposta através de sua supervisora, Dona Conceição, uma mulher de 50 anos que trabalhava na limpeza há mais de 2 décadas. "Marina, filha, o pessoal de cima quer te transferir para a recepção. Trabalho mais leve, mesmo salário." Marina parou de esfregar o chão e olhou para Dona Conceição com desconfiança. "Desde quando eles se preocupam com um funcionário da limpeza?" "Não sei, não, mas seria bom para você com essa barriga e tudo." "Dona Conceição, a senhora já viu rico fazer favor sem querer nada em troca?" "Não, mas talvez... Não existe talvez. Eles querem alguma coisa. E quando descobrir o que é, vai ser tarde demais." Marina recusou a proposta categoricamente, deixando Rodrigo confuso e frustrado. Durante o encontro no elevador da manhã seguinte, ele decidiu abordar o assunto diretamente.
Marina, sobre a transferência, não quero falar sobre isso, mas é uma oportunidade melhor para você. Marina virou-se para ele com os olhos flamejantes de raiva. Oportunidade? Ou você quer me comprar? Achou que se desse um empreguinho melhor para a pobre. Coitada! Ela ia ficar agradecida e deixar o filho dela virar bichinho de estimação da sua filha. Não é isso, Marina. Eu só... Você só o quê? Achou que podia resolver minha vida com dinheiro? Achou que sou uma mulher desesperada que aceita qualquer coisa? O elevador parou no subsolo e Marina saiu, mas virou-se uma última vez. Escuta bem, Rodrigo Mendes, eu não sou projeto social de rico entediado. Se quiser ajudar alguém, arrume uma ONG. A porta do elevador se fechou, deixando Rodrigo sozinho com o peso das palavras de Marina ecoando em sua mente. Pela primeira vez, ele se questionou se suas intenções eram realmente tão puras quanto imaginava. Naquela tarde, quando Gabriel chegou para encontrar Isabela, encontrou a amiga em prantos no jardim do condomínio. Do lado dela estava uma mulher loira e elegante que ele não conhecia. Patrícia, a mãe de Isabela. Isabela, pare com esse escândalo. Você vai morar comigo e pronto, dizia Patrícia com voz firme. Não quero. Quero ficar com papai. Seu pai não tem tempo para você. Está sempre trabalhando. Comigo você vai ter uma vida melhor. Gabriel aproximou-se hesitante, não sabendo se devia interferir. Quem é esse menino? Perguntou. Patrícia, olhando Gabriel de cima a baixo, com desdém mal disfarçado. É o Gabriel, meu melhor amigo. Respondeu Isabela entre soluços. Isabela, quantas vezes preciso te falar que não deve se misturar com esse tipo de gente? Gabriel sentiu o rosto esquentar de vergonha. Sabia exatamente o que esse tipo de gente significava. Gabriel não é tipo de gente nenhum. Ele é meu amigo, gritou Isabela. Não grite comigo, jovem. E você, disse Patrícia, apontando para Gabriel. Não se aproxime mais da minha filha. Mãe, não! Gabriel recuou alguns passos, sentindo-se pequeno e insignificante diante da mulher elegante. Suas roupas, remendadas, pareciam ainda mais velhas sob o olhar crítico dela. Está bem, dona, murmurou Gabriel. Não quero causar problema. Gabriel, não! Não vá embora! Isabela correu e se agarrou ao braço do amigo. Isabela, pare com isso imediatamente. Patrícia puxou a filha pela mão. Você vai comigo agora. Não, Gabriel. Gabriel, me ajuda. Gabriel olhou para os olhos desesperados da amiga e sentiu o coração se partir. Queria ajudá-la, mas sabia que não podia lutar contra uma mãe rica e poderosa. Vai dar tudo certo, Isa. Sua mãe te ama. Você promete que não vai me esquecer? Prometo. Gabriel assistiu. Patrícia levar Isabela embora, a menina chorando e olhando para trás até desaparecer no elevador. Pela primeira vez, ele compreendeu completamente o que sua mãe queria dizer sobre ricos e pobres não se misturarem. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa para encontrar o apartamento vazio. Uma carta de Patrícia explicava que ela havia levado Isabela e que entraria com pedido de guarda integral, alegando que ele não oferecia um ambiente adequado para a filha. Ambiente inadequado, murmurou Rodrigo, olhando ao redor do apartamento luxuoso. Depois lembrou das palavras de Patrícia sobre Gabriel e compreendeu do que ela estava falando. Rodrigo ligou imediatamente para seu advogado. Doutor Mendes, o que posso fazer pelo senhor? Patrícia levou Isabela. Diz que vai pedir guarda integral. Preciso que você... Senhor, com todo respeito, a ex-esposa tem argumentos sólidos. A senhorita Isabela está se associando com crianças de classe social muito diferente, o que pode influenciar negativamente seu desenvolvimento. Rodrigo desligou o telefone com raiva. Até seu próprio advogado pensava como Patrícia. No Capão Redondo, Gabriel chegou em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Marina, que estava preparando o jantar com dificuldade devido ao peso da barriga, imediatamente percebeu que algo estava errado. O
O que aconteceu, meu amor? Gabriel contou tudo sobre a mãe de Isabela, sobre as palavras cruéis, sobre ter que ver a amiga ser levada embora contra a vontade. Mãe, por que eles acham que somos diferentes? Por que não podemos ser amigos? Marina sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, puxando Gabriel para perto de si. Porque o mundo ensina que pobre e rico não podem se misturar, meu filho. Porque eles têm medo que a gente contamine eles com nossa pobreza e a gente tem medo que eles nos humilhem com sua riqueza. Mas Isa não é assim. Ela é boa. Eu sei, amor. Mas as pessoas grandes complicam tudo, fazem regras que não fazem sentido para proteger coisas que não precisam ser protegidas. Gabriel encostou a cabeça no ombro da mãe, sentindo o cheiro familiar de sabonete barato e cansaço que sempre a acompanhava. Mãe, você acha que vou ver a Isa de novo? Marina beijou a cabeça do filho, lutando contra as próprias lágrimas. Não sei, meu amor. Mas se vocês se amam de verdade, o destino sempre dá um jeito de juntar as pessoas. Era uma mentira piedosa, mas Marina precisava dar esperança ao filho. Porque naquele momento, vendo Gabriel sofrer sua primeira grande desilusão com o mundo adulto, ela compreendeu que havia falhado em protegê-lo da dor que sempre soube que viria. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas, mas não conseguindo limpar a tristeza que havia se instalado em dois corações que haviam aprendido, pela primeira vez, que o amor nem sempre é suficiente para vencer as barreiras que o mundo insiste em criar. As semanas que se seguiram passaram como um filme em câmera lenta para ambas as famílias. O outono paulistano mostrava sua face mais melancólica, com manhãs nubladas que pareciam espelhar o humor sombrio que havia se instalado nos corações de todos os envolvidos. O cheiro de folhas secas misturava-se com a fumaça dos escapamentos na Marginal Pinheiros, criando uma atmosfera densa que parecia sufocar qualquer esperança de reconciliação. Gabriel havia perdido o apetite e o brilho nos olhos. Continuava catando latinhas nas terças e quintas-feiras, mas agora evitava passar perto do condomínio onde Isabela morava. A ausência da amiga criara um vazio em sua rotina que ele não sabia como preencher. Marina observava o filho definhar lentamente, e a culpa a corroía por dentro, como um câncer silencioso. Gabriel, come um pouquinho pelo menos, implorava ela, empurrando o prato de arroz e feijão em direção ao filho. Não tô com fome, mãe. Meu amor, você não pode parar de viver por causa disso. Gabriel levantou os olhos castanhos, agora embaçados por uma tristeza que não deveria existir numa criança de 10 anos. A Isa tá bem, mãe? Será que a mãe dela é legal com ela? Marina sentiu o coração se apertar. Como explicar para uma criança que o mundo era cruel e injusto? Como dizer que, provavelmente, eles nunca mais veriam Isabela? Tenho certeza que sim, meu amor. Mães sempre querem o melhor para os filhos. Era outra mentira piedosa, mas Marina não tinha coragem de destruir completamente a esperança do filho. No apartamento luxuoso em Higienópolis, onde Patrícia havia se mudado com um novo namorado, Isabela vivia seu próprio inferno particular. O apartamento era ainda maior e mais elegante que o do pai, mas para ela parecia uma prisão dourada, onde cada móvel caro a lembrava de que estava longe de casa. Isabela, pare de ficar aí parada olhando pela janela. Vamos almoçar, dizia Patrícia com impaciência. Não quero almoçar. Você não pode ficar sem comer. O que vão pensar as outras mães se virem você magra? Patrícia estava obcecada com aparências. Isabela usava agora vestidos ainda mais caros, frequentava um colégio particular exclusivo e tinha aulas de piano, ballet e francês. Mas tudo isso lhe soava como ruído. Ela só queria conversar com Gabriel sobre coisas simples, dividir um sanduíche no jardim e ouvir os sonhos dele de ser engenheiro. Mãe, quando vou ver papai? No fim de semana.
Mas quero que você entenda uma coisa, Isabela. Aquele menino que você conheceu, ele não é adequado para a nossa família. Você precisa fazer amigos da sua própria classe social. Por que a classe social importa tanto? Patrícia suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Por que, querida? As pessoas são diferentes. Nós temos responsabilidades, educação, valores que eles não têm. É melhor para todos mantermos distância. Gabriel tem valores, ele é bondoso e corajoso. Isabela, chega, não quero ouvir mais sobre esse menino. Naquela mesma tarde, Rodrigo estava em seu escritório, tentando se concentrar numa reunião importante sobre expansão internacional. Mas sua mente insistia em voltar para a filha. Havia conseguido visitas de fim de semana através do advogado, mas a cada encontro via Isabela mais apagada, mais distante. Senhor Mendes, a voz de Sandra, a gerente de RH, interrompeu seus pensamentos. Posso falar com o senhor? Claro, Sandra. O que foi? É sobre Marina dos Santos. Ela desmaiou hoje de manhã no banheiro do 20º andar. Tivemos que chamar o SAMU. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Como ela está? Levaram para o hospital das clínicas. Pressão alta, muito estresse. Os médicos disseram que ela precisa de repouso absoluto. E o filho dela? Ainda não conseguimos contato com ninguém da família. Rodrigo levantou-se imediatamente, pegando o paletó. Onde o senhor vai? Ao hospital. Senhor, com todo respeito, talvez não seja apropriado. Rodrigo parou na porta e virou-se para Sandra. Apropriado? Uma funcionária minha está no hospital, grávida e sozinha, e o filho dela não sabe de nada. Você acha o que seria apropriado, Sandra? Deixá-la morrer? A aspereza na voz de Rodrigo fez Sandra recuar. Claro que não, senhor. Desculpe. No hospital das clínicas, Rodrigo encontrou Marina conectada a vários aparelhos, seu rosto pálido contrastando com os cabelos escuros espalhados no travesseiro branco. Ela estava consciente, mas visivelmente debilitada. Rodrigo! Marina tentou se sentar quando o viu entrar no quarto. O que você está fazendo aqui? Soube do que aconteceu. Como você está? Bem, só um susto. Onde está o Gabriel? Ainda não conseguimos encontrá-lo. Onde ele fica quando você está trabalhando? Com a vizinha Dona Rosa, apartamento 203 do meu prédio. Marina tentou se levantar. Preciso ir buscá-lo. Ele vai ficar preocupado. Marina, você não pode sair daqui. Os médicos disseram que você precisa de repouso. Você não entende. Gabriel nunca ficou uma noite longe de mim. Ele vai surtar se não me vir chegar em casa. A preocupação genuína de Marina com o filho tocou Rodrigo profundamente. Mesmo debilitada e hospitalizada, ela só pensava no bem-estar de Gabriel. Deixa eu buscar ele. Posso trazer aqui para te ver e depois... Não. A resposta foi firme, apesar da fraqueza. Obrigada, mas não. Já causamos problemas demais. Marina, pelo amor de Deus, você quase morreu hoje. Não é hora de orgulho. É sempre hora de orgulho quando você não tem mais nada. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, mas ela lutou para não deixá-las cair. Eu não quero que meu filho me veja aqui. Não quero que ele tenha medo de que eu vá embora igual o pai dele fez. A vulnerabilidade na voz de Marina quebrou todas as defesas de Rodrigo. Ele se aproximou da cama e, sem pedir permissão, segurou a mão dela. Marina, me deixe ajudar vocês. Não como patrão, não como rico querendo fazer caridade. Como um amigo que se importa. Marina olhou para os olhos escuros de Rodrigo e viu ali uma sinceridade que a assustou. Havia muito tempo não via um homem olhar para ela daquela forma. Não com pena ou desejo, mas com respeito e carinho genuínos. Por que você se importa tanto com a gente? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento buscando uma resposta honesta. Porque Gabriel me ensinou que bondade verdadeira não tem a ver com dinheiro. E você me mostrou que dignidade não é algo que se compra.
Vocês me fizeram questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o que realmente importa na vida. E sua filha? Como ela tá? Triste. Pergunta por Gabriel todos os dias. Marina fechou os olhos, lutando contra a culpa. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor eles se esquecerem um do outro. Você realmente acredita nisso? Marina abriu os olhos e encontrou o olhar intenso de Rodrigo. Não, mas às vezes a gente tem que escolher o que é melhor, não o que a gente quer. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Desculpe, mas o horário de visitas acabou. Rodrigo levantou-se relutantemente, mas antes de sair, virou-se para Marina uma última vez. Marina, eu vou buscar Gabriel e explicar a situação. Vou cuidar para que ele fique bem até você sair daqui. E antes que você diga não, isso não é favor. É o que qualquer pessoa decente faria. Rodrigo, não discute comigo dessa vez, por favor. Marina assentiu, fracamente, por fim, aceitando que precisava de ajuda e que nem toda ajuda vinha com segundas intenções. 2 horas depois, Rodrigo batia na porta do apartamento 203, no Capão Redondo. Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, abriu a porta com Gabriel grudado em sua saia, os olhos vermelhos de tanto chorar. Moço, ainda bem que veio. O Gabriel está desesperado. A Marina não chegou do trabalho. Gabriel olhou para Rodrigo com uma mistura de esperança e medo. Moço, cadê minha mãe? Rodrigo ajoelhou-se na altura do menino, escolhendo as palavras cuidadosamente. Gabriel, sua mãe passou mal. No trabalho, ela está no hospital, mas está bem. Os médicos só querem que ela descanse. Ela vai morrer? A pergunta direta e carregada de medo fez o coração de Rodrigo se apertar. Não, Gabriel, ela vai ficar boa, mas precisa ficar alguns dias no hospital. Eu posso ver ela? Claro, vamos lá agora? Gabriel assentiu energicamente, correndo para pegar uma sacola com suas poucas roupas. Quando voltou, Rodrigo percebeu que ele carregava a bola cor-de-rosa que Isabela havia lhe dado. Você quer levar a bola? Gabriel abaixou a cabeça envergonhado. Ela me faz lembrar que alguém já gostou de mim. A simplicidade e tristeza da resposta quebraram o coração de Rodrigo. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de todas as suas vidas. Gabriel, você quer ver Isabela? Os olhos do menino se iluminaram pela primeira vez em semanas. Posso? Sim, ela está com saudade sua também. E assim, enquanto São Paulo se preparava para mais uma noite fria de outono, 2 famílias destroçadas pela intolerância e preconceito começavam a encontrar na própria dor o caminho de volta uma para a outra. A noite havia caído sobre São Paulo quando Rodrigo dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, Gabriel no banco do passageiro observando tudo com os olhos arregalados. O menino nunca havia andado num carro tão luxuoso, mas sua preocupação com a mãe superava qualquer admiração pelos detalhes em couro e madeira do interior da BMW. Moço Rodrigo, disse Gabriel quebrando o silêncio, minha mãe vai ficar brava se souber que estou com você. Rodrigo olhou pelo espelho retrovisor e viu o rosto preocupado do menino. Por que você acha isso? Porque ela disse que rico e pobre não podem ser amigos, que sempre termina com o pobre se machucando. E você concorda com ela? Gabriel ficou pensativo por um momento, apertando a bola cor-de-rosa contra o peito. Não sei. A Isa me machucou quando foi embora, mas não foi culpa dela. Foi culpa da mãe dela, que acha que sou inferior. A maturidade da resposta impressionou Rodrigo. Aos 10 anos, Gabriel já entendia nuances de relacionamentos sociais que muitos adultos fingiam não perceber. Gabriel, posso te contar um segredo? O menino assentiu. Isabela chora todas as noites porque sente sua falta. Ela me fez prometer que ia encontrar um jeito de vocês se verem de novo. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas de alívio. De verdade?
De verdade, vocês têm uma amizade muito especial. Não deviam deixar outras pessoas destruírem isso. Quando chegaram ao hospital, Gabriel correu pelos corredores até encontrar o quarto da mãe. Marina estava dormindo, mas acordou com o barulho da porta se abrindo. Gabriel, meu amor! O menino se jogou nos braços da mãe, finalmente liberando todas as lágrimas que havia segurado durante o dia. Mãe, pensei que você tinha morrido igual o bebê da Dona Rosa. Não, meu amor, mamãe só estava muito cansada, mas já estou melhor. Marina olhou por cima da cabeça do filho e viu Rodrigo parado na porta, respeitosamente mantendo distância. Obrigada por buscar ele, disse ela simplesmente. Gabriel é um menino corajoso. Cuidou muito bem de você enquanto estavam separados. Um silêncio confortável se instalou no quarto. Gabriel contou para a mãe sobre seu dia, omitindo cuidadosamente a parte sobre Isabela, para não preocupá-la. Marina observava Rodrigo discretamente, notando como ele interagia naturalmente com Gabriel, sem condescendência ou superioridade. Mãe, disse Gabriel depois de um tempo, posso ficar aqui com você hoje à noite? Não pode, meu amor. Hospital não deixa. Então vou dormir no banco da praça em frente. Gabriel. Marina olhou, para Rodrigo, sem saber o que fazer. Gabriel pode ficar no meu apartamento, ofereceu Rodrigo. Tenho um quarto de hóspedes. Não posso aceitar isso. Marina, você prefere que ele durma na rua? A pergunta direta obrigou Marina a enfrentar a realidade. Orgulho não alimentava, nem protegia seu filho. Está bem, mas só por hoje. Uma hora depois, Rodrigo e Gabriel entravam no luxuoso apartamento do Morumbi. O menino olhava tudo com admiração silenciosa. Os móveis caros, as obras de arte, a vista espetacular da cidade. É muito bonito aqui, moço Rodrigo. Obrigado. Está com fome? Gabriel hesitou. Não havia comido nada o dia inteiro, mas não queria parecer aproveitador. Um pouquinho, Rodrigo sorriu. Que tal pizza? Conheço uma pizzaria muito boa que entrega aqui. Pizza? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Nunca comi pizza de verdade. Só aquela que vem congelada no mercado. Então hoje você vai experimentar a melhor pizza de São Paulo. Enquanto esperavam a comida, Rodrigo mostrou o apartamento para Gabriel. O menino ficou fascinado com a biblioteca, passando os dedos cuidadosamente pelos livros encadernados em couro. Você leu todos esses livros? A maioria. Você gosta de ler? Gosto, mas a gente só tem uns livros velhos que a biblioteca da escola ia jogar fora. Minha mãe pegou para mim. Você pode pegar emprestado qualquer um que quiser. Gabriel olhou para Rodrigo com surpresa. De verdade? Claro. Livros são para ser compartilhados. Quando a pizza chegou, Gabriel comeu com reverência, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete real. Moço Rodrigo, disse ele entre uma mordida e outra, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você está sendo tão legal comigo? Minha mãe sempre diz que rico não faz nada de graça. Rodrigo parou de comer e olhou diretamente para Gabriel. Porque você e sua mãe me ensinaram que pessoas boas existem em qualquer lugar. E por quê? Porque você é importante para Isabela. Ela está bem? Fisicamente, sim, mas está triste sem você. Gabriel baixou a cabeça. Eu também estou triste sem ela. Gabriel, você gostaria de falar com ela? O coração do menino disparou. Posso? Rodrigo pegou o telefone e discou o número de Patrícia. A conversa foi tensa. Patrícia, é Rodrigo. Isabela está aí? Rodrigo, o que você quer? São quase 10 da noite. Quero que ela fale com Gabriel. Absolutamente não. Já conversamos sobre isso. Patrícia, nossa filha está definhando de tristeza. Isso não pode continuar. Ela vai superar. Crianças se adaptam. Ela não vai superar. E você sabe disso.
Houve uma pausa longa do outro lado da linha. 5 minutos, Rodrigo. Só 5 minutos. Gabriel segurou o telefone com as mãos trêmulas. Alô? Gabriel? Gabriel, é você? A voz de Isabela estava embargada de emoção. Oi, Isa. Como você tá? Triste. Muito triste. Você sumiu. Não sumi. A sua mãe disse que a gente não pode ser amigos. Mas a gente pode sim. Eu não ligo para o que ela fala. Isa, você tá bem onde você tá? Não, quero voltar para casa. Quero brincar com você no jardim. Gabriel olhou para Rodrigo, que assentiu encorajadoramente. Isa, eu vou arranjar um jeito da gente se ver de novo. Prometo. Promete mesmo? Prometo. Somos amigos para sempre, lembra? Para sempre. A ligação foi interrompida abruptamente quando Patrícia tomou o telefone da filha. Do outro lado da linha, ainda era possível ouvir Isabela chorando e gritando o nome de Gabriel. Ela tá sofrendo muito, murmurou Gabriel com lágrimas nos olhos. Eu sei. Por isso vamos encontrar um jeito de vocês ficarem juntos de novo. Como? Ainda não sei, mas vamos encontrar. Naquela noite, Gabriel dormiu pela primeira vez em lençóis de algodão egípcio, num quarto maior que todo o seu apartamento. Mas antes de adormecer, ele fez uma promessa silenciosa. Não importava quanto tempo demorasse, ele encontraria um jeito de voltar a ser amigo de Isabela. No quarto ao lado, Rodrigo ficou acordado até tarde, planejando. Tinha recursos, influência e determinação. Precisava encontrar uma forma legal de aproximar as crianças novamente, mesmo que isso significasse enfrentar Patrícia e todo o sistema que privilegiava pessoas como ela. No Hospital das Clínicas, Marina também não conseguia dormir. Sentia o bebê mexendo inquieto em sua barriga, como se ele também sentisse a tensão emocional que tomava conta de seus pensamentos. Pela primeira vez em anos, havia permitido que alguém a ajudasse verdadeiramente e, surpreendentemente, não se sentia humilhada ou diminuída por isso. Talvez, apenas talvez, existissem pessoas ricas que eram diferentes. Talvez Rodrigo fosse uma dessas pessoas. Mas Marina sabia que o mundo não mudava da noite para o dia e que o preconceito de classe era uma força poderosa que destruía relacionamentos todos os dias. A pergunta que a atormentava era: seria possível proteger a amizade dos filhos sem que todos saíssem feridos no processo? Do lado de fora do hospital, São Paulo continuava sua vida noturna frenética, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus hospitais, apartamentos e corações partidos. Mas para 4 pessoas conectadas pelo destino e separadas pela sociedade, aquela noite marcava o início de uma nova fase na luta entre amor e preconceito. Uma fase onde, pela primeira vez, o amor tinha uma chance real de vencer. O mês de maio chegou trazendo consigo as primeiras manhãs verdadeiramente frias do inverno paulistano. O cheiro de eucalipto misturava-se com a fumaça dos escapamentos na hora do rush matinal, criando uma névoa densa que parecia espelhar a confusão emocional que tomava conta da vida de todos os envolvidos na complexa trama que o destino havia tecido. Marina havia recebido alta do hospital 3 dias antes, mas os médicos haviam sido categóricos. Repouso absoluto até o nascimento do bebê. Isso significava afastamento do trabalho e perda de renda exatamente quando mais precisava de dinheiro. Sentada na sala pequena de seu apartamento, ela observava Gabriel fazer o dever de casa na mesa da cozinha, suas sobrancelhas franzidas de concentração. Mãe, o moço Rodrigo disse que posso pegar livros emprestados da biblioteca dele, comentou Gabriel, sem levantar os olhos do caderno. Marina sentiu o estômago se apertar. Nos últimos dias, Gabriel não parava de falar sobre Rodrigo, sobre sua gentileza, seus livros, sua casa bonita. Era exatamente o que ela havia temido.
Seu filho estava se apegando a uma vida que nunca poderia ter. Gabriel, você sabe que aquilo foi só por alguns dias, né? Não podemos ficar dependendo da bondade dos outros. Mas ele falou que a gente pode ser amigos, e amigos se ajudam. Meu amor, a amizade entre pessoas como a gente e pessoas como ele é complicada. Uma hora ele vai se cansar de brincar de ser bonzinho. Gabriel parou de escrever e olhou para a mãe com uma expressão que a surpreendeu pela maturidade. Mãe, você está sendo igual à mãe da Isa, julgando as pessoas pelo dinheiro que elas têm. A observação atingiu Marina como um tapa na cara. Será que estava realmente sendo preconceituosa às avessas? Naquele mesmo momento, a 15 quilômetros dali, Rodrigo enfrentava sua própria batalha. Estava reunido com o Dr. Fábio Augusto, o advogado mais caro de São Paulo, em seu escritório no topo de um arranha-céu na Faria Lima. Dr. Mendes, com todo respeito, o senhor está cometendo um erro estratégico, dizia o advogado, ajustando os óculos de grife. Sua ex-esposa está usando essa associação com pessoas de classe inferior como argumento para provar que o senhor não oferece um ambiente adequado para a criança. Ambiente adequado? Rodrigo se inclinou para a frente, sua voz carregada de irritação. Estamos falando de uma amizade entre crianças, Dr. Fábio. Uma amizade saudável e pura. Senhor, o juiz não verá dessa forma. Ele verá uma criança de elite sendo exposta a elementos que não condizem com seu background socioeconômico. Isso pode ser interpretado como negligência parental. Rodrigo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. E se eu não me importar com o que o juiz pensa? Então o senhor perderá a guarda da sua filha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado do trânsito lá embaixo. Rodrigo pensou em Isabela, cada vez mais apática nos fins de semana que passavam juntos, perguntando constantemente por Gabriel. Dr. Fábio, existe alguma forma legal de garantir que as crianças possam manter contato? Não, senhor. Patrícia tem direitos iguais aos seus. E se ela se opõe ao relacionamento, não há muito que possamos fazer. E se eu oferecesse algo em troca? Como o quê? Não sei. Dinheiro? Uma proposta de acordo? O advogado balançou a cabeça. Senhor, conhecendo Patrícia, isso só fortaleceria a posição dela. Ela argumentaria que o senhor está tentando comprar o direito de expor sua filha a influências inadequadas. Rodrigo voltou para a poltrona, sentindo o peso da derrota. Então não há nada que possamos fazer? Há uma alternativa, mas o senhor não vai gostar. Fale. Corte todos os vínculos com a família Santos. Demonstre ao juiz que reconheceu o erro e que está priorizando o bem-estar de Isabela acima de outras considerações. Rodrigo olhou para o advogado com uma expressão que misturava incredulidade e repulsa. Outras considerações? Estamos falando de pessoas, Dr. Fábio. De uma criança que se tornou o melhor amigo da minha filha e de uma mulher que... Rodrigo parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar sentimentos que nem mesmo havia admitido completamente para si mesmo. Uma mulher que... O que, senhor? Nada. Esqueça. Mas não conseguia esquecer. Nos últimos dias, havia visitado Marina no hospital e depois em sua casa, sempre com a desculpa de levar notícias sobre Gabriel ou verificar como ela estava se recuperando. Mas a verdade era que se sentia atraído por sua dignidade, por sua força silenciosa, por sua maneira direta de encarar a vida. Naquela tarde, quando chegou ao apartamento de Marina para buscar Gabriel, que havia passado o dia com ela enquanto Dona Rosa trabalhava, encontrou uma cena que o tocou profundamente. Mãe e filho estavam sentados no pequeno sofá. Gabriel lendo em voz alta um livro didático de matemática, enquanto Marina ouvia com atenção, ocasionalmente ajudando com os cálculos.
Desculpe incomodar, disse Rodrigo da porta entreaberta. Moço Rodrigo! Gabriel saltou do sofá e correu para abraçá-lo. Marina tentou se levantar, mas Rodrigo fez um gesto para que permanecesse sentada. Como você está se sentindo? Melhor. Obrigada por cuidar do Gabriel hoje. Ele não dá trabalho nenhum. Na verdade... Rodrigo hesitou. Marina, preciso conversar com vocês dois sobre uma coisa séria. O tom formal da voz dele fez Marina se endireitar, alerta. O que foi? Rodrigo sentou-se na cadeira da cozinha, escolhendo cuidadosamente as palavras. Minha ex-esposa está usando nossa amizade como argumento para conseguir a guarda total de Isabela. Meu advogado acha que talvez seja melhor mantermos distância por um tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel parecia não conseguir processar a informação. Mas você disse que íamos encontrar um jeito de eu ver a Isa de novo. Eu sei, Gabriel, e ainda acredito que vamos. Mas talvez agora não seja a hora certa. Marina observou o rosto do filho se descompor lentamente, voltando àquela expressão de tristeza profunda que havia dominado suas feições nas semanas anteriores. Gabriel, vai brincar no quarto um pouquinho. Quero conversar com o Rodrigo. Quando ficaram sozinhos, Marina virou-se para Rodrigo com os olhos flamejantes. Então é isso? Na primeira dificuldade você desiste? Marina, não é assim. Se eu perder a guarda da Isabela, se você perder a guarda, ela vai ser criada por uma mulher que ensina que pessoas como nós somos inferiores. Você acha que isso é melhor para ela? Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente angustiado. Claro que não. Mas e se lutarmos e perdermos mesmo assim? Aí nem Gabriel nem Isabela terão chance de se reencontrar no futuro. E se não lutarmos, eles nunca vão se perdoar por terem desistido sem tentar. Marina se levantou com dificuldade, apoiando-se no braço do sofá. Rodrigo, você quer saber o que aprendi na vida? Que, quando você tem medo de lutar pelo que é certo, você já perdeu antes mesmo de começar. Mas Marina... Não tem mais Marina. Ou você acredita que o que essas crianças têm é especial ou não acredita. Se acredita, luta. Se não acredita, então realmente é melhor você ir embora agora e não voltar nunca mais. A firmeza na voz de Marina surpreendeu até ela mesma. Havia muito tempo não se sentia tão segura de alguma coisa. Rodrigo olhou para ela. Cabelos desarrumados, roupas simples, barriga proeminente, e viu uma força que não encontrava nas mulheres de seu círculo social, sempre tão preocupadas em agradar e manter as aparências. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que isso é tão importante para você? Gabriel vai sofrer tanto quanto Isabela se continuarmos essa luta. Marina se aproximou da janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Crianças voltando da escola, trabalhadores retornando para casa, a vida simples e honesta que conhecia tão bem. Por que, Rodrigo? Meu filho merece ter amigos que o vejam pelo que ele é, não pelo que ele não tem. E sua filha merece aprender que o valor das pessoas não está na conta bancária. Se a gente desistir agora, estamos ensinando para eles que o preconceito sempre vence. Rodrigo se aproximou dela, ficando ao seu lado na janela. E se eu disser que estou com medo? Eu diria que todo mundo tem medo quando está lutando por algo que realmente importa. E você? Está com medo? Marina virou-se para olhá-lo nos olhos. Estou apavorada, mas prefiro ter medo lutando do que ter certeza desistindo. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta do quarto, segurando a bola cor-de-rosa de Isabela. Moço Rodrigo, posso devolver isso para a Isa? Quero que ela saiba que não esqueci dela. Rodrigo olhou para o menino, depois para Marina e finalmente compreendeu que algumas batalhas valem a pena ser lutadas, independentemente das consequências. Pode sim, Gabriel. E sabe de uma coisa?
Vou encontrar um jeito de vocês se verem pessoalmente para você devolver. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel valeu todos os riscos que estavam por vir. O inverno paulistano mostrava sua face mais rigorosa quando junho chegou, trazendo consigo manhãs geladas e uma garoa persistente que parecia nunca ter fim. O cheiro de café quente misturava-se com o aroma de pinhão assado dos vendedores de rua, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão que dominava a vida das duas famílias. Rodrigo havia passado 2 semanas elaborando um plano cuidadoso. Conhecia Patrícia bem o suficiente para saber que não podia confrontá-la diretamente. Isso só fortaleceria sua posição legal. Precisava ser mais esperto, mais estratégico. A resposta veio através de uma fonte inesperada: a própria Isabela. Papai, disse ela durante uma de suas visitas de fim de semana, você pode me levar para ver o Gabriel no hospital? Rodrigo quase engasgou com o café. Que hospital, Isa? O Gabriel está no hospital. A Letícia da minha... Em classe, contou que viu ele lá com a mãe. Ela disse que ele estava muito triste. O coração de Rodrigo disparou. Gabriel no hospital. Imediatamente ligou para Marina, que atendeu com a voz cansada. Marina? É Rodrigo. Isabela me disse que Gabriel está hospitalizado? Está, desde ontem à noite. O que aconteceu? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Apendicite. Ele estava reclamando de dor na barriga há alguns dias, mas eu pensei que era só nervosismo por causa de tudo isso. Quando a dor ficou muito forte, levei ele no posto de saúde. Tiveram que operar de emergência. Rodrigo sentiu o estômago se apertar de culpa. Gabriel estava doente e ele nem sabia. Como ele está agora? Bem, a cirurgia foi um sucesso, mas... A voz de Marina falhou. Mas o quê? O plano de saúde não cobriu tudo. A conta do hospital está maior do que eu ganho em 6 meses. E eu, sem poder trabalhar... Rodrigo fechou os olhos, imaginando a situação desesperadora de Marina. Marina, eu... Não quero dinheiro emprestado. Já falei com o hospital. Eles aceitaram parcelar em 5 anos. 5 anos. Marina, isso é absurdo. É o que eu posso pagar. Isabela, que havia escutado parte da conversa, puxou a manga do pai. Papai, podemos visitar o Gabriel? Rodrigo olhou para a filha e viu ali uma oportunidade que não podia desperdiçar. Marina, Isabela quer muito ver Gabriel. Você acha que... Rodrigo, se alguém da sua família vir vocês aqui, é um hospital público. Qualquer pessoa pode estar visitando qualquer paciente. Não há nada que Patrícia possa usar contra nós. Marina hesitou. Sabia que Gabriel estava deprimido desde a cirurgia, perguntando constantemente por Isabela. Ele está no quarto 312, mas sejam discretos. 1 hora depois, Rodrigo e Isabela caminhavam pelos corredores do Hospital das Clínicas. O cheiro de desinfetante misturava-se com o aroma de comida que vinha do refeitório, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo familiar e desconfortável para quem não estava acostumado com hospitais públicos. Papai, por que esse hospital é tão diferente do que a vovó fica quando está doente? Rodrigo parou no corredor, ajoelhando-se na altura da filha. Porque existem hospitais para pessoas que têm dinheiro e hospitais para pessoas que não têm, Isa. E, infelizmente, às vezes, os hospitais para quem não tem dinheiro não são tão confortáveis. Isso é justo? Não é justo. Então, por que é assim? Era uma pergunta simples de uma criança de 7 anos, mas que tocava na raiz de todas as desigualdades sociais que Rodrigo havia aceito passivamente durante toda a sua vida. Porque os adultos às vezes fazem escolhas erradas, Isa, e depois fica difícil mudar. Quando chegaram ao quarto 312, encontraram Gabriel sentado na cama, brincando distraidamente com um carrinho de plástico quebrado.
Ao ver Isabela na porta, seu rosto se iluminou como se tivesse visto o sol depois de uma longa tempestade. Isa, você veio! Isabela correu para a cama e abraçou o amigo com cuidado, tentando não machucar os pontos da cirurgia. Gabriel, eu estava com tanta saudade. Papai disse que você estava doente. Já estou melhor. Os médicos tiraram uma coisa da minha barriga que estava me fazendo mal. Marina, que estava sentada numa cadeira desconfortável ao lado da cama, observava a reunião das crianças com os olhos marejados. Oi, Marina, cumprimentou Rodrigo suavemente. Oi, obrigada por trazer ela. Gabriel parece estar bem. Tá, os médicos disseram que em 2 dias ele pode ter alta. Rodrigo notou que Marina estava visivelmente cansada e estressada. Dormira no hospital 2 noites seguidas numa poltrona desconfortável, preocupada com o filho e com as despesas que se acumulavam. Marina, você comeu alguma coisa hoje? Comi um sanduíche que comprei na lanchonete do hospital. Era mentira, e Rodrigo sabia. Ela estava economizando cada centavo para tentar diminuir a dívida com o hospital. Vou buscar um café melhor para você e talvez um lanche para as crianças. Rodrigo, não precisa... Marina, me deixa fazer isso, por favor. Enquanto Rodrigo se afastava para buscar comida, as crianças conversavam animadamente, Gabriel contando sobre a cirurgia e Isabela relatando como estava sendo viver com a mãe. Isa, você tá bem na casa? Da sua mãe? Não muito. Ela quer que eu esqueça você e faça amigos novos na escola nova. E você vai esquecer? Isabela segurou a mão de Gabriel com firmeza. Nunca. Você é meu melhor amigo do mundo inteiro. Marina observava a conversa, tocada pela sinceridade e pureza da amizade entre eles. Gabriel, disse Isabela depois de um momento, posso contar uma coisa que ninguém mais sabe? Claro. Eu não gosto da escola nova. As meninas lá são metidas e só falam de roupas caras e viagens. Elas riram de mim quando eu disse que meu melhor amigo mora no Capão Redondo. Gabriel baixou a cabeça envergonhado. Talvez elas tenham razão. Talvez eu não seja um amigo adequado para você. Gabriel dos Santos. Isabela usou o tom autoritário que havia herdado do pai. Não fale assim nunca mais. Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Se elas não entendem isso, o problema é delas. Marina sorriu, impressionada com a maturidade da menina. Isabela, disse ela, posso te contar um segredo sobre amizade? Pode. Amigos de verdade são raros. A gente pode conhecer muitas pessoas na vida, mas poucos vão se importar com a gente de verdade. Quando você encontra alguém assim, tem que proteger essa amizade. Como protege? Não deixando outras pessoas dizerem que está errado. Quando Rodrigo voltou com café, sanduíches e até um sorvete para cada criança, encontrou um clima mais leve no quarto. Gabriel estava contando piadas ruins para fazer Isabela rir, e Marina sorria pela primeira vez em semanas. Como vocês estão? Melhor, respondeu Marina, aceitando o café quente com gratidão. Gabriel, o médico disse quando você pode sair daqui? Amanhã de manhã, se eu não tiver febre. E depois? Gabriel e Marina trocaram olhares preocupados. Depois eu fico em casa até sarar completamente, disse Gabriel. Quanto tempo? 2 semanas de repouso, respondeu Marina. Rodrigo pensou rapidamente. 2 semanas de Gabriel em casa significava 2 semanas de Marina perdendo trabalho para cuidar dele. Mesmo que conseguisse manter o emprego, seria impossível pagar as contas. Marina, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Gabriel pode ficar no meu apartamento durante a recuperação. Tenho uma funcionária que pode cuidar dele durante o dia. E à noite eu estou em casa. Rodrigo, antes de você dizer não, pensa no seguinte. Gabriel precisa de cuidados, você precisa trabalhar e Isabela precisa da amizade dele. É uma solução que ajuda todo mundo. Marina olhou para o filho
que segurava a mão de Isabela como se fosse uma tábua de salvação. E a ex-esposa, se ela descobrir, a ex-esposa não precisa saber. Gabriel ficaria lá só durante a semana. Nos fins de semana, quando Isabela está com a mãe, ele voltaria para casa com você. Gabriel olhou para a mãe com os olhos cheios de esperança. Mãe, posso? Por favor. Marina fechou os olhos, lutando contra todas as suas defesas e preconceitos. Estava prestes a confiar seu bem mais precioso a um homem que mal conhecia, movida apenas pela intuição de que ele era genuinamente bom. Está bem, mas com uma condição. Qual? Primeira vez que Gabriel se sentir desconfortável ou infeliz, ele volta para casa imediatamente. Concordo. Gabriel e Isabela gritaram de alegria, abraçando-se com cuidado para não machucar os pontos da cirurgia. Obrigado, mãe. Obrigado, moço Rodrigo. Rodrigo olhou para Marina, vendo em seus olhos uma mistura de medo e esperança que espelhava seus próprios sentimentos. Marina, disse ele baixinho, você sabe que isso pode complicar ainda mais as coisas, né? Eu sei, mas às vezes a gente tem que arriscar tudo para proteger o que realmente importa. Lá fora, a garoa continuava caindo sobre São Paulo, mas no quarto 312 do hospital público, 4 pessoas haviam decidido que o amor era mais forte que o medo e que algumas batalhas valem a pena ser lutadas, independentemente das consequências. A guerra contra o preconceito estava longe de terminar, mas eles haviam acabado de vencer uma importante batalha. A segunda semana de julho trouxe consigo uma reviravolta que ninguém havia previsto. O frio paulistano parecia ter se intensificado e as manhãs eram cobertas por uma névoa densa que dificultava a visibilidade nas ruas. Gabriel havia se adaptado surpreendentemente bem à rotina no apartamento de Rodrigo, dividindo seu tempo entre os cuidados pós-operatórios e longas conversas com Isabela após o horário escolar. A funcionária de Rodrigo, Conceição, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há mais de uma década, havia inicialmente demonstrado resistência em cuidar do menino da favela, mas rapidamente se rendeu ao carisma e educação de Gabriel. Dona Conceição, disse Gabriel numa manhã enquanto ela preparava seu lanche, posso ajudar a senhora com alguma coisa? Não precisa, meu filho, você tem que descansar. Mas eu quero ajudar. Minha mãe sempre diz que quem recebe carinho tem que retribuir. Conceição parou o que estava fazendo e olhou para o menino com atenção renovada. Havia algo nele, uma humildade genuína misturada com dignidade, que a tocava profundamente. Sabe, Gabriel, em 40 anos cuidando de casas de rico, nunca vi uma criança oferecer ajuda. Geralmente elas só sabem mandar. É porque elas nunca precisaram ajudar ninguém, né? Quando você não tem muito, aprende que todo mundo tem que colaborar. A sabedoria simples do menino fez Conceição repensar muitas de suas próprias opiniões sobre classe social e educação. Naquela tarde, enquanto Gabriel e Isabela faziam o dever de casa juntos na sala, o interfone tocou. Era Marina, que havia saído mais cedo do trabalho para uma consulta médica. Mãe! Gabriel correu para abraçá-la quando ela chegou ao apartamento. Como você tá, meu amor? Tá comendo direito? Não tá incomodando ninguém? Tô ótimo, mãe. Olha só. Gabriel mostrou orgulhosamente os exercícios de matemática que havia feito. O Rodrigo me ajudou com a parte mais difícil. Marina examinou o caderno e ficou impressionada com a qualidade do trabalho. Havia explicações detalhadas, diagramas bem feitos e uma caligrafia que estava visivelmente melhorando. Que lindo, Gabriel! Você tá aprendendo muito. O Rodrigo disse que, se eu continuar assim, posso tentar uma bolsa numa escola melhor. Marina sentiu um aperto no estômago. Era exatamente isso que temia.
Gabriel se acostumando com possibilidades que ela não podia oferecer. Gabriel, vai brincar com a Isabela um pouquinho. Quero conversar com o Rodrigo. Quando ficaram sozinhos na cozinha, Marina foi direta ao ponto. Rodrigo, você não pode ficar enchendo a cabeça do meu filho com essas ideias de escola particular. Por que não? Ele é inteligentíssimo, Marina. Tem potencial para muito mais do que... Do que o quê? Do que a mãe dele conseguiu? Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. Você acha que porque eu só terminei o ensino médio, não posso dar uma boa educação para o meu filho? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Marina, você está distorcendo minhas palavras. Eu admiro muito você e o trabalho incrível que fez criando Gabriel. Só acho que ele merece todas as oportunidades possíveis. E você acha que pode oferecer essas oportunidades? Se você me deixar, sim. A resposta direta pegou Marina desprevenida. Havia algo na voz de Rodrigo que ia além de simples bondade. Rodrigo, o que você realmente quer da gente? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, lutando com sentimentos que vinha reprimindo há semanas. Eu não sei ao certo. Só sei que, desde que conheci vocês dois, minha vida faz mais sentido. Gabriel me ensinou sobre coragem. Você me mostrou o que significa dignidade de verdade. E Isabela está feliz pela primeira vez desde o divórcio. Isso não responde minha pergunta. Rodrigo olhou diretamente nos olhos de Marina. Marina, você quer a verdade? Quero. Eu estou me apaixonando por você. E não sei o que fazer com isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o coração acelerar, uma mistura de pânico e algo que não ousava nomear. Rodrigo, eu sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo fingir que é só sobre as crianças. Marina levou a mão à barriga proeminente, onde o bebê mexia agitadamente, como se sentisse sua tensão emocional. Você está falando sério? Completamente. Rodrigo, olha para mim. Olha de verdade. Eu sou uma faxineira grávida, sem marido, que mal consegue pagar as contas. Você é um empresário milionário. Isso não é filme, é vida real. E na vida real, pessoas se apaixonam independentemente de dinheiro. Na vida real, pessoas ricas se cansam de brincar com pobres e voltam para seu mundo de sempre. A amargura na voz de Marina revelou feridas antigas que Rodrigo não conhecia. Você já passou por isso antes? Marina hesitou, mas decidiu que era hora de contar a verdade. O pai do Gabriel era advogado, rico, bonito, charmoso. Me conheceu quando eu trabalhava de garçonete num evento da firma dele. Durante 6 meses, me fez acreditar que era diferente, que amor superava tudo, até descobrir que eu estava grávida. O que aconteceu? Ele me ofereceu dinheiro para fazer aborto. Quando eu me recusei, desapareceu. Depois soube que havia se casado com a filha do sócio dele, alguém adequada para sua posição social. Rodrigo sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Marina, eu não sou ele. Todos vocês dizem a mesma coisa no começo. E o pai deste bebê? Marina baixou a cabeça envergonhada. Um colega de trabalho, casado, disse que ia se separar da esposa para ficar comigo. Mentira, claro. Quando soube da gravidez, me demitiu da empresa onde trabalhávamos juntos. Meu Deus, Marina. Agora você entende por que não posso acreditar em você? Porque tenho medo do que está acontecendo com meu filho. Rodrigo se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa. Marina, eu entendo sua desconfiança, e não vou prometer que será fácil ou que não haverá obstáculos. Mas posso te prometer uma coisa: nunca vou abandonar vocês. Nunca. Como você pode ter certeza? Porque vocês me mudaram. Antes de conhecer você e Gabriel, eu vivia no piloto automático,
trabalho, dinheiro, aparências. Agora eu vejo o mundo de forma diferente, vejo o que realmente importa. Marina queria acreditar, mas as cicatrizes do passado eram profundas demais. Rodrigo, mesmo que você fosse sincero, e se sua família não aceitar? E se seus amigos rirem? E se isso atrapalhar seus negócios? Então vou descobrir quem são meus verdadeiros amigos e minha verdadeira família. Naquele momento, Gabriel e Isabela apareceram na cozinha, interrompendo a conversa tensa. Mãe, você tá bem? Você parece triste, disse Gabriel, correndo para abraçá-la. Tô bem, meu amor, só um pouco cansada. Dona Marina, disse Isabela timidamente. Posso falar uma coisa? Claro, querida. Obrigada por deixar o Gabriel ficar aqui. Eu estava muito sozinha sem ele. A sinceridade da menina tocou o coração de Marina. Gabriel também estava triste sem você, Isa. Dona Marina, você acha que um dia podemos ser uma família de verdade? Eu, papai, Gabriel e você? A pergunta inocente de Isabela atingiu Marina como um raio. Pela primeira vez, ela vislumbrou uma possibilidade que havia se recusado a considerar. Isa, essas coisas são complicadas, mas não impossíveis, né? Marina olhou para Rodrigo, que observava a cena com os olhos brilhando de emoção. Não impossíveis, admitiu ela baixinho. Gabriel pegou a mão da mãe e a mão de Isabela, juntando-as. Pronto, agora somos uma família. Rodrigo colocou a mão sobre as mãos entrelaçadas das crianças e de Marina, criando um círculo de calor humano que parecia protegê-los do mundo frio lá fora. Gabriel tem razão, disse ele suavemente. Família não é só sobre sangue, é sobre amor e escolha. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, finalmente permitindo-se sonhar com uma felicidade que havia pensado ser impossível para alguém como ela. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente aos pequenos milagres que aconteciam em apartamentos luxuosos e corações feridos. Mas para 4 pessoas que haviam escolhido amar além das convenções sociais, aquele momento marcava o início de algo totalmente novo. Uma família construída sobre alicerces de amor genuíno e aceitação incondicional. O futuro ainda era incerto e muitas batalhas ainda precisariam ser lutadas, mas pela primeira vez eles enfrentariam essas batalhas juntos. Dezembro chegou a São Paulo, trazendo consigo o calor sufocante do verão e a agitação típica das festas de fim de ano. O cheiro de panetone se misturava com o aroma de amendoim torrado dos vendedores de rua, criando uma atmosfera festiva que contrastava com a tensão que dominara os últimos meses. A cidade se preparava para o Natal e o Ano Novo, mas para as 2 famílias que o destino havia unido, os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional que testara todos os limites. O bebê de Marina havia nascido em setembro. Um menino saudável que recebera o nome de Miguel, escolhido por Gabriel, porque significava aquele que é como Deus. O parto havia sido difícil e Rodrigo estivera presente no hospital durante toda a madrugada, segurando a mão de Marina, enquanto ela lutava para trazer seu segundo filho ao mundo. Quando Miguel finalmente chegou, chorando forte e com os punhos cerrados, Rodrigo sentiu uma emoção que não esperava. Amor incondicional por uma criança que não era biologicamente sua, mas que já considerava parte de sua família. Patrícia havia intensificado sua guerra psicológica, usando cada encontro com Isabela para plantar sementes de dúvida sobre o pai e seus novos amigos inadequados. Contratara detetives para seguir Rodrigo e documentar cada momento que ele passava com Marina e as crianças. As fotografias se acumulavam em pastas organizadas que ela pretendia usar no tribunal para provar que Rodrigo não oferecia um ambiente estável para Isabela.
Isabela, você precisa entender que seu pai está passando por uma fase, dizia Patrícia numa manhã de sábado, mientras observava a filha brincar distraidamente com uma boneca. Cara, homens às vezes fazem escolhas erradas quando estão emocionalmente confusos. Papai não está confuso, mãe. Ele está feliz. Ele pensa que está feliz. Mas essa mulher está se aproveitando da boa natureza dele. Você é muito nova para entender, mas pessoas pobres às vezes usam crianças para conseguir dinheiro de pessoas ricas. Isabela, agora com 8 anos e visivelmente mais madura, após tudo que havia vivenciado, olhou para a mãe com uma expressão que a surpreendeu. Mãe, a dona Marina nunca pediu nada para papai, e o Gabriel é meu melhor amigo, não importa o que você fale. Isabela, você é muito jovem para... Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Você já viu o Gabriel e a dona Marina de perto? Já conversou com eles? Patrícia hesitou. A verdade era que sua oposição se baseava inteiramente em preconceitos e relatos de terceiros. Não preciso conhecê-los pessoalmente para saber que são inadequados para nossa família. Então, como você pode ter certeza de que eles são ruins se nunca nem falou com eles? A pergunta simples e lógica de uma criança expôs a irracionalidade de toda a posição de Patrícia. Pela primeira vez, ela se viu sem uma resposta convincente. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, Marina enfrentava seus próprios demônios internos. O apartamento no Capão Redondo havia sido substituído por uma casa pequena, mas confortável, que Rodrigo havia conseguido para eles através de um programa social da empresa. Oficialmente, era um benefício para funcionários, mas todos sabiam que havia sido especialmente arranjado para Marina. Mãe, disse Gabriel enquanto embalava o pequeno Miguel, você está preocupada com alguma coisa? Marina observou o filho mais velho, agora com 11 anos e claramente mais alto e maduro, cuidando do irmãozinho com uma ternura que a comovia diariamente. Por que pergunta? Porque você fica olhando para o nada e suspirando, igual você fazia antes do Miguel nascer. Marina sorriu. Gabriel havia desenvolvido uma percepção emocional impressionante, sempre atento aos humores da mãe. Tô só pensando no futuro, meu amor. Que tipo de futuro? Marina hesitou. Como explicar para uma criança as complexidades de um relacionamento interracial social que desafiava todas as convenções? Gabriel, você gosta de morar aqui? De ter o Rodrigo e a Isabela na nossa vida? Gosto muito, mãe. O Rodrigo é como um pai para mim. E a Isa é como uma irmã. E se as pessoas acharem que está errado? E se falarem que não devíamos estar juntos? Gabriel colocou Miguel cuidadosamente no berço e se aproximou da mãe. Mãe, você lembra do que você sempre me ensinou? O quê? Que não importa o que as pessoas falam se você sabe que está fazendo a coisa certa. Você está feliz com o Rodrigo? Tô. E ele trata você bem? Trata. E ele gosta do Miguel e de mim? Gosta muito. Então tá certo, o resto é fofoca de gente que não tem o que fazer. A sabedoria simples do filho de 11 anos fez Marina perceber que estava complicando algo que no fundo era muito simples. Duas pessoas que se amavam tentando construir uma família feliz. Naquela noite, Rodrigo chegou à casa com uma expressão séria que imediatamente chamou a atenção de Marina. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma intimação judicial hoje. Patrícia moveu uma ação pedindo guarda integral de Isabela. A audiência é na próxima semana. Marina sentiu o estômago se apertar. Era o que havia temido desde o início, que seu relacionamento com Rodrigo prejudicasse Isabela. Rodrigo, talvez seja melhor... Não, Rodrigo foi firme. Não vamos desistir agora. Contratei o melhor advogado de família de São Paulo. Vamos lutar. E se perdermos? E se ganharmos?
Gabriel, que estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, levantou a cabeça. A Isa sabe da audiência? Sabe. Ela vai ter que conversar com o juiz. E o que ela vai falar? Rodrigo sorriu pela primeira vez naquele dia. Que quer morar comigo e que vocês são parte da família dela agora. A semana que antecedeu a audiência passou como um borrão de ansiedade e preparativos. O advogado de Rodrigo, Dr. Roberto Silva, era um homem experiente que havia visto muitos casos similares ao longo de sua carreira. Dr. Mendes, preciso ser honesto com o senhor. O caso não será fácil. Patrícia tem argumentos sólidos do ponto de vista tradicional. Estabilidade financeira, ambiente familiar convencional, ausência de complicações sociais. E do nosso lado, temos o desejo expresso da criança e o fato de que ela está feliz e bem adaptada à situação atual. Mas o juiz pode considerar que uma criança de 8 anos não tem maturidade para tomar esse tipo de decisão. E Marina e as crianças? Serão chamadas como testemunhas. Patrícia certamente tentará retratar Marina como uma interesseira que está usando você financeiramente. Rodrigo fechou os punhos. Marina nunca pediu nada para mim. Tudo que fiz foi por minha própria vontade. Eu sei, Dr. Mendes, mas isso precisa ficar muito claro durante o depoimento. O dia da audiência amanheceu cinzento e chuvoso. Marina havia passado a madrugada inteira acordada, amamentando Miguel e tentando acalmar seus próprios nervos. Gabriel estava visivelmente ansioso, mas tentava manter a compostura para não preocupar ainda mais a mãe. Marina, disse Rodrigo enquanto se preparavam para sair para o fórum, não importa o que aconteça hoje, quero que você saiba que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Rodrigo, deixa eu terminar. Se perdermos hoje, vou aceitar a decisão por Isabela. Mas não vou desistir de você e dos meninos. Vamos encontrar outro caminho. Marina segurou o rosto de Rodrigo entre as mãos. Eu te amo, disse ela pela primeira vez. Demorei para aceitar, mas eu te amo de verdade. Rodrigo a beijou suavemente, ignorando Gabriel, que fingia estar ocupado arrumando a mochila do bebê, mas sorria discretamente. O fórum de família estava lotado naquela manhã. Patrícia havia chegado acompanhada de seu advogado e de sua mãe, uma senhora elegante que olhou para Marina, e as crianças com desdém mal disfarçado. Isabela estava visivelmente nervosa, apertando a mão do pai enquanto observava todos os adultos sérios ao seu redor. Papai, sussurrou ela, e se o juiz não entender? Então você vai explicar para ele, princesa. Você só precisa falar a verdade. A audiência começou com os depoimentos dos advogados. O representante de Patrícia construiu um caso cuidadoso baseado em estabilidade, tradição e o melhor interesse da criança, argumentando que Rodrigo estava expondo Isabela a influências inadequadas e instabilidade emocional. Meritíssimo, disse o advogado de Patrícia. Não estamos questionando a bondade dessas pessoas, mas sim se é apropriado expor uma criança de elite a realidades sociais para as quais ela não está preparada. A menor corre o risco de desenvolver sentimentos de culpa inadequados sobre sua própria posição social, além de estar sendo inconscientemente usada como ponte para que essas pessoas tenham acesso a benefícios financeiros. O Dr. Roberto Silva contra-argumentou com paixão e dados concretos. Meritíssimo, o que vemos aqui não é uma criança sendo explorada, mas sim uma menina que encontrou uma família extensa que a ama incondicionalmente. As notas escolares de Isabela melhoraram, ela demonstra maior empatia social e está visivelmente mais feliz. Estamos falando de amor genuíno, não de interesse financeiro. Chegou então o momento dos depoimentos das partes. Patrícia foi eloquente e convincente, apresentando-se como uma mãe devotada que só queria proteger a filha de influências que poderiam prejudicar seu desenvolvimento. Marina subiu ao banco das testemunhas com Miguel no colo, visivelmente nervosa, mas determinada a falar a verdade.
Dona Marina, começou o juiz, um homem de meia idade com olhos gentis. A senhora pode nos contar como conheceu o Dr. Rodrigo? Marina relatou toda a história, desde o acidente até o momento presente, com uma honestidade que tocou todos no tribunal. Quando o advogado de Patrícia tentou insinuar interesse financeiro, sua resposta foi direta. Doutor, eu trabalho desde os 14 anos. Criei meu filho Gabriel sozinha durante 10 anos e nunca pedi favor para ninguém. O que sinto pelo Rodrigo não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com amor e respeito. Mas a senhora não nega que se beneficiou financeiramente deste relacionamento? O Rodrigo me ajudou, sim, como qualquer pessoa que se importa com outra ajudaria. Mas eu continuo trabalhando, continuo mantendo minha independência e todas as decisões importantes sobre meus filhos são minhas. Gabriel foi chamado a depor e impressionou a todos com sua articulação e maturidade. Gabriel, perguntou o juiz, como você se sente em relação ao relacionamento entre sua mãe e o Dr. Rodrigo? Me sinto feliz, seu juiz. O Rodrigo trata minha mãe com carinho e respeito. E ele me trata igual um pai trataria um filho. Não um pai que dá dinheiro e some, mas um pai que conversa, que ensina, que se preocupa. E quanto a Isabela? Gabriel sorriu. A Isa é minha melhor amiga. A gente se entende mesmo sendo de famílias diferentes. Ela não liga que eu moro numa casa simples e eu não ligo que ela tem brinquedos caros. A gente gosta um do outro pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. Finalmente, chegou o momento de Isabela depor. A menina de 8 anos subiu ao banco das testemunhas com uma determinação que surpreendeu todos os presentes. Isabela, disse o juiz gentilmente, você entende por que está aqui? Entendo, sim. Minha mãe e meu pai querem decidir onde eu vou morar. E você tem preferência? Tenho. Quero morar com meu pai. Por quê? Isabela respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquele momento. Porque com meu pai eu posso ser eu mesma. Ele não liga se eu brinco com Gabriel, que é pobre, ou se eu empresto meus brinquedos para as crianças do prédio. Com minha mãe, eu tenho que fingir ser uma pessoa que eu não sou. E o que você acha da Marina e dos filhos dela? Os olhos de Isabela se iluminaram. Eles são minha família agora. A dona Marina me ensina que ser rica não me faz melhor que ninguém e que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. O Gabriel me ensina que a gente pode ser feliz mesmo sem ter tudo. E o Miguel... A voz dela se embargou de emoção. O Miguel é como meu irmãozinho. Eu ajudo a cuidar dele. Isabela, você não acha que seria mais fácil viver só com pessoas do seu mesmo background social? A pergunta pegou a menina de surpresa, mas sua resposta foi clara. Seu juiz, o senhor tem filhos? Tenho. O senhor gosta deles porque eles são ricos ou pobres? Gosto deles porque são meus filhos. Então o senhor entende. Eu gosto da minha família porque eles me amam, não porque eles são ricos ou pobres. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, visivelmente tocado pela sabedoria da criança. Depois de ouvir todos os depoimentos e analisar as evidências, o juiz Dr. Marcelo Fernandes retirou-se para deliberar. A espera durou 2 horas que pareceram 2 eternidades. Quando finalmente retornou, sua expressão era séria, mas não hostil. Esta foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar em minha carreira, começou ele. Estamos lidando com questões complexas que vão muito além de uma simples disputa de guarda. Todos prenderam a respiração. Depois de ouvir todos os depoimentos e analisar as evidências, cheguei à conclusão de que o melhor interesse de Isabela está em permanecer sob a guarda principal do pai, com visitas regulares à mãe. Patrícia fez um movimento para protestar, mas o juiz levantou a mão. Minha decisão se baseia nos seguintes fatores. Primeiro, o desejo expresso e consistente da criança. Segundo, sua adaptação positiva à situação atual.
Terceiro, a ausência de qualquer evidência de que esteja sendo prejudicada emocional ou educacionalmente. E quarto, a demonstração clara de que está aprendendo valores importantes de empatia e cidadania. O juiz olhou diretamente para Marina. Dona Marina, quero parabenizá-la pela criação exemplar dos seus filhos e pela dignidade com que conduziu este processo. É raro ver tamanha integridade em situações tão complexas. Depois virou-se para Patrícia. Doutora Patrícia, entendo suas preocupações, mas amor verdadeiro não tem classe social. Sua filha está aprendendo sobre a vida real de uma forma que a beneficiará enormemente no futuro. Finalmente, dirigiu-se a Rodrigo. Doutor Rodrigo, espero que entenda a responsabilidade que tem não apenas com Isabela, mas com toda essa família que escolheu formar. Estarei acompanhando o desenvolvimento desta situação. Quando saíram do fórum, o sol havia aparecido entre as nuvens, criando um arco-íris sobre a cidade de São Paulo. Gabriel segurava a mão de Isabela, Marina carregava Miguel, e Rodrigo envolveu todos em um abraço coletivo no meio da calçada, indiferente aos olhares curiosos dos transeuntes. Agora somos uma família de verdade, disse Isabela, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Sempre fomos, respondeu Gabriel. Só precisávamos que os adultos entendessem. 6 meses depois, numa manhã quente de carnaval paulistano, a mesma família caminhava pelas ruas do centro da cidade, observando os blocos de rua e sentindo o cheiro de coxinha e guaraná que se misturava no ar festivo. Miguel, agora com 6 meses, dormia tranquilamente no colo de Rodrigo, enquanto Gabriel e Isabela corriam à frente, apontando para os foliões fantasiados. Marina usava um vestido simples, mas bonito, um presente de Rodrigo que ela havia inicialmente resistido em aceitar, mas que agora usava com orgulho. Não porque era caro, mas porque representava o amor e cuidado de alguém que a via como mulher, não como projeto social. Marina, disse Rodrigo, colocando o braço livre ao redor da cintura dela, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para aceitar que merecia ser feliz. E eu me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa na vida. Gabriel e Isabela voltaram correndo, ofegantes e risonhos. Pai, pode comprar algodão doce para a gente? Pediu Isabela. Claro, princesa. Gabriel olhou para Marina, ainda inseguro sobre como deveria se dirigir a Rodrigo. Gabriel, disse Rodrigo, percebendo a hesitação do menino. Você também pode me chamar de pai, se quiser. Você é meu filho tanto quanto Miguel e Isabela. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas de felicidade. Obrigado, pai. Enquanto observava seus 3 filhos, porque agora eram 3, brincando juntos no meio da multidão carnavalesca, Rodrigo refletiu sobre como o destino havia uma forma misteriosa de unir pessoas que precisavam umas das outras. Uma colisão evitada por pouco entre uma BMW e uma bicicleta infantil havia mudado para sempre o curso de 4 vidas. Havia ensinado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, que dignidade não se compra com dinheiro e que as melhores famílias são aquelas construídas sobre alicerces de respeito mútuo e aceitação incondicional. Gabriel havia se tornado o filho que Rodrigo nunca soube que queria, corajoso, compassivo e sábio além de seus anos. Isabela havia encontrado em Marina uma figura materna que a ensinava sobre força e humildade. Marina havia descoberto que era possível amar novamente sem perder sua independência. E Miguel cresceria numa família onde amor e diversidade caminhavam lado a lado. A história que havia começado com medo e preconceito terminava com esperança e amor. Porque às vezes, quando menos esperamos, o destino nos apresenta pessoas que mudam nossa perspectiva sobre tudo que achávamos saber sobre a vida. E às vezes, apenas às vezes, love really does conquer all. O amor realmente vence tudo.
Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente. Eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.